Segundo a Constituição Federal, os procedimentos administrativos e processos judiciais são públicos. Mas há casos em que inquéritos policiais ou ações civis, penais e administrativas podem ter acesso impedido, ou seja, tramitam sob sigilo. Assim, o segredo de justiça é uma exceção à regra que visa proteger a intimidade das partes envolvidas ou resguardar interesses coletivos. É uma forma de manter a confidencialidade, restringindo o acesso ao conteúdo apenas a quem tem direito legal. Para falar sobre o tema, participa do mérito da questão de hoje o juiz da primeira vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, Carlos Alberto Garcete de Almeida. O que é segredo de justiça? O segredo de justiça, ele vem de disposições legais e constitucionais no sentido de que o processo, como regra, o processo do Poder Judiciário, ele deve ser público e aberto a toda a população. Isso faz parte da evolução do Estado Democrático de Direito e da nossa Constituição Cidadã. Por conta disso, surge essa expressão segredo de justiça, que é as situações que devem ser excepcionais no caso do processo judicial. Então, nós temos situações em que isso ocorre no processo civil e outras situações que ocorrem no processo penal, com essa ideia sempre de preservação da regra como um processo público em que a população toda possa acessar a esse processo. Um exemplo maior da publicidade nos atos do Poder Judiciário é o próprio Tribunal do Júri, a instituição Tribunal do Júri. Quando o layout de uma sala, de um plenário de júri, você pode observar sempre isso no Brasil inteiro, é um plenário aberto à população, onde toda a sociedade, se tem interesse, ela pode comparecer ali e assistir aos julgamentos do Poder Judiciário. Então isso é a publicidade e a exceção é o segredo de justiça. E aprofundando um pouco mais aí o assunto que está no mérito da questão de hoje, magistrado, o que justifica essa decisão? Muito bem, existem situações no processo civil e no processo penal, sempre lembrando dessa perspectiva que o processo ele deve ser público, portanto a exceção é o processo então com sigilo. No processo civil, nós temos situações que são previstas no Código de Processo Civil e que basicamente consistem no seguinte: aqueles processos judiciais que envolvem um interesse público que justifique de uma maneira fundamentada pelo juiz a restrição de acesso, os processos que envolvem normalmente direito de família, são separação, divórcio, guarda de filhos, regulamentação de visitas, que pode envolver crianças, assuntos íntimos, esses, então, o Código de Processo Civil determina que corram em segredo de justiça. Todos os demais correm, como eu falei, de uma maneira pública. E aí nós temos a situação que é do processo penal. Tá? Então essa expressão segredo de justiça, ela é aplicada ao processo civil. No processo penal nós temos uma situação, a primeira que se chama ali sigilo externo e a outra situação é de sigilo absoluto. Como que funciona isso basicamente no processo penal? Também como exceções. Então a primeira disposição que vai ter no Código de Processo Penal diz respeito à investigação, lá na fase do inquérito policial. Então o Código vai dizer que, excepcionalmente, por decisão fundamentada da autoridade policial, é possível que ele, delegado, durante uma certa etapa da investigação, ele naquele momento ele coloque sigilo nessa investigação, em casos que a publicidade pudesse comprometer a eficácia da investigação. Então essa é a primeira situação no inquérito policial. Quando já se torna um processo criminal, nós temos disposições no Código de Processo Penal, artigos 201, 792 do CPP, que vai dizer basicamente o seguinte também:
o processo segue, de um modo geral, de maneira pública, mas excepcionalmente, em situações que possa conturbar a ordem pública, em situações que o processo, pela peculiaridade, envolva uma exposição da intimidade da pessoa, envolva dados protegidos pela Constituição, o juiz então pode imprimir esse sigilo externo no processo, e esse sigilo externo significa dizer que somente as partes, Ministério Público e advogados de defesa, que terão acesso a ele. Então, nessas situações. E nós temos uma terceira situação do total, que é o sigilo absoluto. Este sigilo absoluto ele ocorre normalmente em grandes investigações e que, neste caso, o juiz vai analisar um pedido numa investigação que está em andamento e, obviamente, se isso se tornasse público, prejudicaria essa investigação. Então, nesse caso, é um sigilo absoluto. É só, normalmente, o Ministério Público, a autoridade policial e o juiz que tem acesso a esse tipo de processo. Então, essa é a ideia geral na área civil e na área criminal. O senhor já citou o CPP, mas tem alguma outra legislação que se baseia no segredo de justiça? Existe um princípio maior que é realmente esse acesso. Mas nós podemos ter situações como essa até em procedimentos administrativos, na órbita da administração pública, quando excepcionalmente, por algum motivo justificado de uma maneira fundamentada, se tem então a necessidade de se preservar então o sigilo naquele momento. Mas a regra deve ser essa, eu sempre alertei ali como professor dessa situação que não se pode ampliar as situações de segredo de justiça, e eu sempre enfatizo o seguinte, às vezes acontece de se ter uma interpretação equivocada disso por conta de quem são as partes no processo, isso não pode ocorrer. Então, não é porque fulano normalmente ocupa um cargo, exerce um mandato eletivo ou situações semelhantes, que essa pessoa vai ter direito a um sigilo. Se assim prevalecesse, então nós teríamos dois tratamentos no processo. Então, as pessoas mais simples, que não ocupam cargos importantes, por assim dizer, estariam expostas ao processo e aquelas pessoas ali, numa situação mais favorável, não teriam. Então, isso, em tese, não pode acontecer. Não é pela qualidade das partes que vai se ter um sigilo no processo. Então, como eu falei, situações excepcionais e devidamente fundamentadas e justificadas pelo juiz e, se for na parte da investigação, pela autoridade policial. E como que funciona o segredo de justiça na prática ali? Como que tramita? Normalmente, nessas situações na área criminal, na área civil, fica até mais simples, porque existe a distribuição das matérias em cada fórum, no cartório distribuidor. Em se tratando de processo que envolve as varas de família, esses processos já automaticamente já entram pelo distribuidor com o segredo de justiça, que é a terminologia utilizada na área civil. Na área criminal, normalmente, isso vai decorrer de um pedido da autoridade policial ou do Ministério Público, pedindo ao juiz que coloque o sigilo externo ou absoluto neste procedimento ou neste processo criminal para garantia da eficácia dessa persecução. Então, ela normalmente na área criminal ela vai ser provocada ao juiz criminal. O senhor já falou aqui, mas assim, quais são os casos, né? Segredo de justiça. O senhor já passou por alguns, faltou algum aí nesse elenco que o senhor já citou aqui? Olha, da área civil, como eu falei, normalmente esses processos que envolvem direito de família. Na área criminal, às vezes acontece, por exemplo, ali comigo, numa vara de tribunal do júri, né? Tem, às vezes, situações de feminicídio, em que há exposição, muitas vezes, da pessoa, da mulher, nua, enfim, em situações que possam transpor a necessidade da sociedade saber desses detalhes. Então, o juiz deve preservar a dignidade, a intimidade das pessoas envolvidas no processo. Então, essa é uma situação. Outra situação que o juiz tem que preservar ali o acesso é em investigações em área criminal, em que o processo vem acompanhado de quebra
por exemplo, de dados telefônicos, de sigilo telefônico, por exemplo, mensagens de WhatsApp, enfim. O juiz deve preservar sempre o acesso a esse processo para que isso venha ao mundo do processo daquilo que interessa à investigação e não expor, escancarar toda uma vida privada, arquivo de fotos de uma pessoa, mensagens que não digam respeito a essa investigação. Isso o juiz deve cuidar para que isso não seja exposto porque não tem pertinência com a investigação ou com o processo criminal. Então, esses são alguns exemplos que ocorrem na área criminal. Para o sigilo externo, que é o que nós chamamos na área criminal. O senhor já falou aqui sobre quem tem acesso quando está em segredo de justiça, ou sobre sigilo também tem acesso? Sim. No mesmo caso? Isso, no caso do criminal, que é o sigilo externo, o Ministério Público normalmente e os advogados de defesa. E como as partes fazem para ter esse acesso? Normalmente, nesses casos, a partir do momento que o juiz dá uma decisão e determina que se corra com o sigilo externo, essa determinação, então, ela vai ser executada pelo cartório. E o cartório, hoje, os processos já são eletrônicos, né? Então, o cartório já automaticamente já faz uma atualização ali do cadastro desse processo para que esse acesso, então, seja restrito ao Ministério Público e às partes. Então, hoje se tornou até mais simples por conta do processo eletrônico. E, doutora, estou pensando aqui, porque é sempre bom a gente dar alguns exemplos né, de casos assim que já ocorreram, que são simbólicos, que as pessoas vão lembrar para elas terem ideia de qual foi um caso que correu em segredo de justiça aí que o senhor lembra e sob sigilo também. De 2015 para cá, com a qualificadora do feminicídio, agora com o crime autônomo de feminicídio, esses processos normalmente acabam tendo uma exposição da intimidade da própria mulher vítima desses crimes lá. E nesses casos o juiz sempre toma um cuidado maior para que não haja uma exposição dessas situações aí de uma maneira desnecessária. Até porque são processos que a imprensa demonstra interesse em acompanhar, e isso então acaba saindo na imprensa falada, escrita. Então esse é um exemplo atual que é bastante comum nas varas criminais. Vamos fazer agora um breve intervalo e na volta o magistrado explica o que ocorre quando o segredo de justiça é quebrado. Você sabe qual a importância do trabalho dos deputados e deputadas da Assembleia Legislativa? Representar cada um de nós, cidadãos. A cada palavra proferida, a voz de muitas. Nos atos de fiscalização, a garantia de direitos. Nas leis propostas e aprovadas, melhorias na saúde, educação e segurança. Atração de novos investimentos que geram empregos, renda e o crescimento da nossa gente. Se os deputados estão comprometidos com o desenvolvimento sustentável de nosso Estado, nós, os cidadãos, somos coautores dessa transformação. A nossa participação fortalece a democracia e ajuda a construir o futuro, o nosso futuro. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. O mérito da questão está de volta e o assunto desta edição é o segredo de justiça. Então, magistrado, nós falamos ali sobre como as partes fazem para ter acesso ao processo quando está em segredo de justiça. Mas qual é a responsabilidade dessas partes, então, a partir daí? Quando o processo ele tramita no civil, na área civil, em segredo de justiça, ou no processo criminal, com o chamado sigilo externo, há uma responsabilidade muito maior daquelas partes que têm acesso ao processo. Porque, normalmente, nesses casos, o acesso ficará restrito às partes e aos advogados, porque existe realmente a necessidade de se preservar esses dados. Como consequência disso, há uma possibilidade de responsabilização pelo uso indevido das imagens desse processo, de dados documentais desse processo a essas pessoas que têm acesso. Por isso até que muitas vezes documentos que estão em cartório,
e que essas partes têm acesso, o cartório normalmente tem muito cuidado em sempre registrar, fazer certidões do momento em que determinada pessoa, né, ligada ao processo, acessou esses documentos, essas imagens, o horário, a data e o horário em que esses documentos foram devolvidos, exatamente para que se tenha todo um cuidado e uma responsabilização em caso de descumprimento desse dever de todos, de se preservar ali a imagem e a privacidade das pessoas. E como saber se o processo está em segredo de justiça? Normalmente, hoje em dia, com os processos eletrônicos, os sites dos tribunais já têm ali o link, né, de acesso à consulta processual. Né? Normalmente é essa designação que tem. Essa pessoa normalmente, aí, quando digitar o nome da pessoa ou um número do processo, se ela souber, ela, naquele momento em que ela der sequência ali no procedimento, já vai sair uma mensagem. Processo em sigilo, em segredo de justiça, e a partir dali, aquele usuário do sistema não consegue dar continuidade na pesquisa. Então, é mais fácil identificar dessa maneira ali os casos. E quanto tempo aí dura o segredo de justiça? Olha, isso varia assim. Num processo civil que está sob segredo de justiça, processos da área de família normalmente, esses processos vão ficar sempre preservados aí em sigilo, porque se entende a legislação que são processos que, na verdade, dizem respeito, acima de tudo, às próprias partes envolvidas. Por exemplo, uma família, um litígio que envolve um pai e uma mãe na disputa da regulamentação de visitas aos filhos. O legislador entendeu que, nesses casos, esse interesse do processo, ele diz respeito às próprias partes, não é algo que transcende aos limites daquele processo. Então não há necessidade de tramitação para que se preserve, muitas vezes, essa discussão mais íntima do casal, das crianças, que também não pode aparecer nomes, imagens lá. Então esses processos vão correr o tempo todo em sigilo. Tá? Agora, na área criminal, vai depender. Por exemplo, em se tratando de uma investigação, que eu falei lá, que em determinado momento o delegado entende que se aquilo tornar público prejudica a investigação, então esse sigilo vai correr só nesse período que for importante para concluir a investigação. No caso do processo criminal, né, o juiz vendo lá que há documentos que podem expor a intimidade de uma vítima do processo, o juiz normalmente vai ou colocar sigilo externo nesse processo, onde somente as partes envolvidas que vão ter acesso, ou hoje nós temos um mecanismo no processo digital, por isso que tudo isso foi muito bom, em que o juiz consegue colocar o sigilo apenas na peça processual. Por exemplo, se eu tenho fotos que expõem a vítima, eu consigo pôr o sigilo só nessa peça processual, de modo que somente Ministério Público e advogados que vão ter acesso a esse documento. E aí, num caso como esse, ele vai permanecer essa peça durante todo o andamento do processo, né? Porque não tem um momento em que se possa, a partir disso, tornar público esse documento, né? Na passagem de bloco eu falei sobre quebra de segredo de justiça, mas eu quero que me corrigir ou trazer isso para um termo melhor e já fazer a próxima pergunta, né? O que é violação ao segredo de justiça? Então, é uma pergunta muito interessante, porque o Código, ele dá os direitos, mas também traz as consequências disso. Então, quando um processo ele está em segredo de justiça na área civil, ele está em sigilo externo num processo penal, aquilo é restrito, o acesso é restrito às partes envolvidas, Ministério Público e Defesa. O Código Penal prevê um crime de quebra, de violação de sigilo, nesses casos que pode responsabilizar aquela pessoa que, fazendo mau uso desse acesso, por algum motivo, acaba tornando público, repassando isso para alguém, e aí há a responsabilização. Então, existe o direito de ter acesso a isso, mas também existe o dever de responsabilidade e existe a consequência, que é o crime ali de violação desse sigilo, caso essa pessoa faça mau uso.
Então é bem interessante que a gente vê, então, um direito, um dever e uma consequência criminal. E qual é a consequência nesse caso? É um crime ali de violação de sigilo, que aquele que for o violador desse acesso pode ser responsabilizado criminalmente. E diante de tudo isso que o senhor colocou aqui no programa de hoje, de forma muito esclarecedora, então é uma ferramenta assim que, de forma geral, ela é bem aceita e bem utilizada, né? Sim, é um instrumento importante. Ele não é de hoje, ele já existe desde o Código de 41, né, com as atualizações legislativas, mas que é uma ferramenta extremamente importante, porque se o processo, por um lado, ele deve ser público, mas também nós temos que preservar aquilo que transcende o interesse público da sociedade, de um modo geral. Então, aquilo que realmente, como eu falei, documentos que diz respeito à quebra de sigilo bancário, eu já disse aqui, telefônico, arquivo de fotos, esse tipo de acesso, esse transcende o interesse público. E isso o juiz, o Poder Judiciário, deve sempre resguardar. Doutor, muito obrigada mais uma vez pela sua presença e seus esclarecimentos aqui no programa Mérito da Questão. Eu que agradeço, é sempre uma honra vir aqui, atender o chamado de vocês. Eu acho que tudo que a gente pode esclarecer a sociedade sobre o Poder Judiciário, sempre a gente faz com muito gosto. Muito obrigado mais uma vez. O Mérito da Questão sobre segredo de justiça termina aqui. Esta e outras edições ficam disponíveis no canal do TJMS no YouTube. Até o próximo programa.